Olha, já temos perguntas aqui no chat. Coisa boa. Já tá bombando as perguntas já. Mas olha só, pessoal. Não esqueça de deixar seu like. O Dr. Rodrigo já deixou o like, né? Já, não? Opa, já foi, né? Deixou o like. Então, o Frank também, acho que já deixou o like. Frank, já deixou o like? Já deixou o Frank também. Muito bem, pessoal. Vamos então para as perguntas do dia. Mas antes disso, durante a semana, estávamos sorteando também. E hoje tem que ser. Hoje vai ter também? Vá, doutor Rodrigo. Senão o pessoal vai ficar chateado com você se você esquecer. Pois é. Todo mundo sorteou. Chego eu no último dia e não vou dar presente. Mas tem que dar presente. Isso mesmo. Então, a frase do dia. Qual que é a frase do dia, doutor Rodrigo? Qual que é a frase do dia? Vamos colocar aí, Frank, na tela para o pessoal? Tá aparecendo aí, olha. Jesus, tenha saúde. Jesus quer que eu tenha saúde. Jesus quer que eu tenha saúde. Isso mesmo. Muito bem, então nós sabemos a frase do dia. Escreva aí a frase do dia para você participar do sorteio. E os presentes, olha só, estão muito bons. Os presentes são fantásticos, não esqueça de escrever a frase do dia. Então vamos para as perguntas deste primeiro bloco. Mas, doutor Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta já. Existe alguma diferença entre estresse e ansiedade? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, tem um pouquinho de diferença, né? A ansiedade, ela está muito relacionada assim a alguma expectativa, né? Por exemplo, você marca a data das suas férias, né? E aí vocês ficam ansiosos, não conseguem nem dormir direito, né? Já não vê a hora de chegar, a hora não passa, dá aquele friozinho, né, na barriga, aquele desejo de fazer alguma coisa. Isso te gera uma ansiedade. Agora o estresse, ele está muito relacionado às questões hormonais também, né? As nossas alterações hormonais. Por exemplo, o estresse mexe muito com nossas adrenais, que são uma glândulazinha que fica em cima assim dos rins, né? Cada rim, nós temos 2 rins, em cada rim fica essas adrenais, essas glândulazinhas. E ali onde está a produção, por exemplo, de cortisol, né? E o estresse Então quer dizer, se a pessoa fica muito estressado, isso traz uma consequência para os nossos rins? Isso, traz. O rim sofre? As nossas adrenais, elas sofrem. Nós chamamos isso de fadiga adrenal. Fadiga adrenal. Olha cada termo, doutor. Somente você para nos explicar, porque senão a gente fica no ar. Isso, fadiga adrenal. Então, pessoal, o doutor Rodrigo já respondeu a primeira pergunta. Existe sim uma diferença entre ansiedade e estresse. Doutor Rodrigo, temos mais uma pergunta. Por que ficamos estressados? Olha, rapaz, isso daqui é um fator... Gente, isso daqui é um fator assim, muito interessante e muito preocupante. Nós ficamos estressados por causa do trabalho, uma noite mal dormida, e isso acontece muito conosco, dormimos muito tarde, e às vezes para levantar muito cedo. E mais com esse frio agora? Nossa, tá terrível. A nossa alimentação influencia bastante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Cafeína é prejudicial, provoca estresse oxidativo no nosso corpo. E a cafeína não tem só no café. É mesmo? A cafeína tem nos refrigerantes. Olha. A cafeína tem nos chocolates da vida. E nós os consumimos estas coisas. E isso pode provocar estresse. E muitos outros fatores. Um relacionamento, né, que não vai bem, alguma coisa que não conquistou, o gramado do vizinho que é melhor do que o seu, os carros que ele tem você não tem, né, a casa que ele tem você não tem, isso te gera um estresse porque você quer buscar ter isso também e você faz de tudo, sacrifica a sua saúde em prol disso. O nosso estilo de vida, a modernidade tem provocado isso na gente. Então a gente, hoje na atualidade, podemos ficar estressados
por qualquer motivo? Sim, com certeza. Hoje os dados mostram que mais de 80% da população mundial é estressada. 80%? 80%. Ô, pessoal, agora fiquei assustado, hein? Então, será por que exemplo... estou me encaixando nesse... Será que eu estou estressado? Né? Será que estou estressado? Então, assim, a cada pessoa, a cada 100 pessoas, 80 é estressado, é ansiosa, entendeu? É depressiva, tem problemas emocionais. É muito grande essa porcentagem, doutor. A porcentagem é grande. Muito grande. O estresse é considerado como doença? É uma doença ou não é uma doença? Veja só, o estresse é o seguinte, Juan. Quando você aumenta o seu nível de cortisol, porque assim, qualquer coisa que te estressa vai aumentar o seu nível de cortisol, que é produzido lá nas adrenais. Esse nível de cortisol elevado, ele vai provocar em você uma falta de comunicação, eu vou dizer assim, corromper os dendritos. Rodrigo, o que é dendritos? No nosso cérebro, nós temos os neurônios. Uhum. E um neurônio se comunica com o outro através de impulsos elétricos e impulsos químicos. Quando o nosso nível de cortisol está muito alto, essas comunicações entre os neurônios, através desses impulsos elétricos, eles ficam comprometidos. Olha onde que eu estou levando vocês, hein? É muito profundo. O que você falou, doutor, é profundo demais. Então você, por exemplo, dormiu mal essa noite. Te provocou uma elevação do seu nível de cortisol. Esse nível de cortisol elevado, ele vai lá nos dendritos e ele corrompe a comunicação elétrica e química entre os neurônios. Por isso que nós dizemos que o estresse emburrece a pessoa. Porque através desses dendritos, desse meio de comunicação química e elétrica, é onde que estão os nossos centros de inteligência, de comunicação, de percepção, de conversa, de concentração, de entendimento das coisas. Então, aí, por isso que eu falo que o estresse nos emburrece. E esse é um plano de Satanás. Rodrigo, então, se a pessoa está com estresse, nós podemos notar assim, a simples vista, ou essa pessoa está estressada, ou ele tem que passar por um exame médico. Não, o que a pessoa tem que fazer? Tem uns sinais, né? Os sinais de estresse. Tem uns sinais? Né? Então, um sinal de estresse é a respiração. Pessoa estressada respira assim, ó. Não toda vez, mas ele está sempre assim um pouco mais ofegante na sua respiração e geralmente o estressadão, ele está assim, ó. Ele respira assim e faz assim com a cabeça, ó. Tá sempre assim, né? Olha. Balançando muito as pernas, tá relacionado à obesidade, quer comer toda hora, né? Não consegue, por exemplo, ficar muito tempo concentrado com as coisas, está lendo um livro, mas a sua cabeça já saiu dali. Você está lendo o livro, mas a sua mente não está no livro. Já percebeu isso? Já. Você já percebeu quando você está lendo? Já aconteceu comigo Já passou isso? comigo, doutor. Já passou comigo, Eu estou lendo aqui, eu li 10 páginas, eu falo, não entendi nada. Já aconteceu comigo. Aí eu tenho que voltar tudo de novo, porque minha mente estava em outro lugar, lendo e minha mente em outro lugar, né? Então, nossa, é? Mente ansiosa, mente estressada, mente agitada demais. Muito bem, pessoal. Olha, então a pergunta que não quer calar é: será que você e eu estamos encaixados nessa situação? Será que nós somos pessoas estressadas? Olha lá, já podemos ir fazendo um autoexame em nós mesmos. Tem uma outra pergunta, doutor. Qual a influência do estresse para o sistema nervoso central? Então, você já falou um pouquinho. Falei um pouquinho. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que assim, o nosso estilo de vida hoje, o que nós comemos, né, a maneira como nós nos comportamos hoje, tem muita influência com as nossas
com as nossas comunicações do sistema nervoso central, né? Então, assim, nós temos que cuidar muito com isso, porque isso daí é um plano de estresse e de ansiedade originado lá nas trevas. Satanás que idealizou como que ele poderia corromper as percepções espirituais da pessoa. E os nervos, nossos nervos, essas comunicações, esses impulsos elétricos e químicos, é o meio de comunicação do Espírito Santo. Está escrito isso no livro Mente, Caráter e Personalidade. Que o meio de comunicação do Espírito Santo é através destes meios elétricos. E quando uma pessoa está com nível de cortisol muito elevado ou nível de cortisol muito baixo, essa pessoa atrapalha esses meios de comunicação entre os neurônios e o meio de comunicação do Espírito Santo com a pessoa. Então, o nosso estilo de vida urbanizada tem atrapalhado a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento social uns com os outros, tem prejudicado demais a nossa vida. Olha só, Rodrigo, o assunto de hoje é interessante, né? Está profundo, está muito profundo. Mas nós estamos falando sobre estresse, estamos falando sobre as causas, os sintomas, mas como fazer para diminuir o estresse? O que eu devo fazer? Muito bem. Então tem uma coisa chamada teoria de Maslow. Teoria de Maslow. Maslow. A teoria de Maslow é uma pirâmide e ele descreve nessa pirâmide, ele coloca 5 pilarezinhos e ele coloca na base desse pilar as necessidades básicas do ser humano. As necessidades básicas. Como que eu posso resolver isso? E quando a gente entende essa pirâmide, essa escala de Maslow, nós vamos percebendo que nós precisamos de pouco para não ter estresse e ansiedade. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Eu li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Já. Você já leu esse livro? Já. É muito interessante esse livro. E nesse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele teve, dentre as suas experiências que ele conta ali, ele diz que foi feita uma pergunta para ele: o que um burro precisa fazer para atravessar o deserto? O que um burro precisa fazer, gente, para atravessar um deserto? É a pergunta que eu quero fazer para você, internauta. O que um burro precisa fazer para atravessar um deserto? Ele precisa de 2 coisas só. De feno, está escrito lá, e de água. Ele atravessa o deserto. Vamos supor que a vida do ser humano, a perspectiva de vida, vamos lá colocar 70, 80 anos, de acordo com a Bíblia, 70 anos, né? 70, 80 anos. Desde quando você nasce até quando você morre no ciclo natural de vida, 70 anos, 80 anos, o que você precisa fazer para atravessar esse deserto de 70, 80 anos? Essa é a pergunta, irmão. Responde. Esse é o segredo. Está lá na teoria de Maslow aqui, ó. Na base da pirâmide. O que o ser humano precisa? Ele precisa de água e feno. Ele precisa de água, ele precisa de comida, uma roupinha para vestir, ele precisa desfrutar de saúde, né? Para ter, né? Sobreviver tem que ter saúde, né? Precisa de saúde. Ele precisa, é uma necessidade básica mundial, de atividade sexual. É uma necessidade básica no mundo, onde você for. Né? É o brasileirinho, é o alemão, é o ruivinho, né? É o moreninho, é o mulatinho. Então precisa de atividade sexual, precisa comer, precisa dormir, precisa beber água. É o que você precisa para atravessar o deserto de 70 anos, de 80 anos. Essa é a base da teoria de Maslow. Então a gente tem que priorizar as nossas necessidades básicas. Exatamente. Quando você fala assim, Juan, para você também internado, quando você diz assim, eu, a minha esposa e a minha filha temos roupa. Olha onde temos roupa. Nós temos saúde. Temos o que comer em casa. Você vai para casa, eu tenho o meu café da manhã lá em casa, vou ter o meu almocinho. Tudo bem. Eu tenho a minha cama para dormir. Eu tenho a minha esposa para namorar. Bom,
precisa de mais nada. Acabou o estresse e a ansiedade. O resto que você não tem, beleza. O resto que aparecer é lucro. Acabou o estresse e a ansiedade. Pessoal, olha, foram respondidas as nossas perguntas deste primeiro bloco.